Olá, meus queridos amigos, o meu nome é Reinaldo e este é o canal Relíquias do Rei. Sejam bem-vindos novamente e hoje nós vamos voltar para este livro. Nós já fizemos aqui a resumo de 3 casos da Agatha Christie. Nesse livro aqui, os 4 casos clássicos, todos com Hercule Poirot. Temos vídeos aqui no canal dos 3 primeiros livros, dos 3 primeiros casos: Tragédia em 3 atos, Se Preste Triste e Morte na Praia. Vou deixar aqui o card para vocês acessarem, mas hoje nós vamos mergulhar na história da Mansão Rollo. Sensacional, como todos os livros da Agatha Christie. Vamos entrar naquele ambiente de mistério, aquele ambiente misterioso com vários suspeitos e descobrir quem matou. Mas antes de qualquer coisa, dá o like, se inscreve no canal, aperte o sininho de notificações, comentem e compartilhem. Ajuda a gente no canal, gente. Então, sem perder tempo, vamos dar sequência, mas antes de tudo, roda a vinheta! Pessoal, enfim, nós vamos hoje para a Mansão Rollo. Não vamos perder mais tempo, vamos conhecer essa maravilhosa história, vocês vão curtir demais. Então temos aqui um grupo de familiares e amigos que vão se reunir aí no final de semana numa mansão para curtir aquele ambiente bucólico e campestre ali, que é onde está fincada a Mansão Rollo. Então vamos conhecer aí a Lady e o Sir Henry Kettle, a Lucy e o Henry, que são os anfitriões aí dessa mansão, e os seus parentes que aos poucos vão chegando, e na medida que a história vai se passando, nós vamos mergulhar no interior desses personagens maravilhosos, Então temos aí a Midge Redcastle, que é uma parente aí da Lady Anne Kettle, Temos o David, um intelectual, meio boçal e meio fechado, também parente aí dessa família. Temos o Edward Anne Kettle, também parente. O Edward que herdou aí a casa do pai da Lady Anne Kettle e hoje é o morador. As heranças iam sempre para a figura masculina ali da família. Quem acabou herdando aí foi o Edward. E como convidado de fora, amigos aí da família, nós temos o John Crystal e a Gerda Crystal. O John é um médico bem sucedido, um médico que veio de baixo aí, mas estava conquistando aí seu espaço, inclusive como um cientista. Ele estava descobrindo aí a cura para uma doença. E, ao mesmo tempo que o John era muito bem definido profissionalmente na sua vida sentimental, por outro lado ele era uma confusão só, muito ligado a mulheres do seu passado e mulheres do presente também, porque o John tinha um caso aí. A gente vai descobrir durante essa história que ele vai ter um caso com uma das mulheres dessa família. E a Gerda Crystal, ela é um pouco rejeitada aí, é um pouco desprezada, tanto pelo marido como pelos membros dessa família, porque a Gerda é considerada uma mulher um pouco lenta de raciocínio. Ou seja, as pessoas acabam ironizando, e menosprezando ela, às vezes até sem querer. Mas ela é esperta o suficiente para perceber isso e ela se incomoda de estar ali naquele ambiente. Mas enfim, por amor ao marido, ela acaba decidindo ir para esse final de semana aí, que para ela vai ser uma tortura. E o Hercule Poirot deve visitar essa família esse final de semana. Ele é um conhecido dos anfitriões, salvo engano viajaram juntos já, e ele foi convidado para uma das refeições aí nesse final de semana. Então nós já desde o começo aí descobrimos que a Henrietta tem um caso com o John, que vai esquentar e comprometer toda essa situação, porque nós sabemos que a Agatha Christie gosta de um crime passional, e saber que a Henrietta tem um caso com o John pode ser um indício de alguma coisa. E o John tem um caso do passado que ele nunca esquece. É a Veronica Cray, que é uma atriz que por acaso está ali na redondeza, está ali numa casinha, numa choupana, passando também o final de semana. Choupana essa que é perto da cabana onde o Poirot também está instalado, passando o final de semana. E essa mulher, a Verônica, surge de uma hora para outra, dizendo que não tem fósforos em casa. Finge surpresa em encontrar o John ali naquela casa,
fala em tom de brincadeira ali, como se estivesse ironizando aquela situação toda, consegue o fósforozinho dela e pede para o John acompanhá-la até a sua choupana, a sua casa. Para surpresa aí da Henrietta e da esposa, né? Da esposa do John, a Gerda. Enfim, gente, o John desaparece, passa horas fora e nós já imaginamos o que essa confusão toda vai dar, né? No outro dia o Poirot chega a casa para comer aí o desjejum com essa família e ele se surpreende quando descobre que a família, os anfitriões e os convidados estão ali na área da piscina e uma pessoa está ali deitada no chão da piscina baleada. E é justamente o John. Ao seu lado está a sua esposa com uma arma na mão, com uma cara de paisagem, né? Porque sabemos que ela é um pouco lerda e sem dizer coisa com coisa, ou seja, tem uma cena aí já montada de um crime, né? Para surpresa de Poirot, Poirot é acostumado a chegar depois, né, do crime, na maioria das vezes. Esse homem realmente atrai morte. Então todos se surpreendem porque a Henrietta tira a arma da mão da Gerda e finge assim que deixou cair na piscina e a arma cai lá, talvez para tirar as impressões digitais. É isso que nos leva a acreditar desde o início, né? Então se inicia a investigação e a primeira coisa que Poirot e a polícia, aqui representado pelo inspetor Grange, a primeira coisa que eles descobrem é que está faltando uma arma ali na coleção do Sir Henry. Então, na medida que a investigação vai seguindo, nós começamos a perceber os laços aí entre os personagens, aquilo que os unem e aquilo que os separam também. Nós vamos ver as relações entre os personagens, entre aqueles que mais se afinam e aqueles que se opõem, e nós vamos começando a construir teorias em cima disso. Tudo isso naquela bucólica região onde a mansão está fincada, que a Agatha Christie nos apresenta de uma forma muito gostosa e faz com que a gente se sinta ali na Inglaterra. E assim a gente já vai definindo as possibilidades, né, de quem matou. Por exemplo, a esposa. A esposa estava sendo traída. A gente não sabe até que ponto ela sabia ou não dessa traição, mas existe uma possibilidade aí de um crime passional. Não só a esposa, a própria Henrietta, ainda mais depois daquela cena que a Verônica surge e que consegue tirar o John da casa. A Henrietta, que era amante, mas podia estar se sentindo traída também nesse momento. O próprio casal anfitrião também tinha alguma coisa contra o John. Afinal de contas, o relacionamento entre a Henrietta e o John era um empecilho para que a Henrietta se unisse aí com o Edward, dando prosseguimento aí aos herdeiros, né, dessa família. O Edward podia ser um provável assassino, uma vez que o John tinha caso com a mulher que ele era apaixonado, a Henrietta. Assim vamos mergulhando os dramas pessoais e afetivos, e em cima disso nós vamos construindo as teorias sobre o assassino. Bom, gente, a partir daqui começa a faixa de spoiler. Nós elencamos aí as possibilidades dos assassinos e mostramos toda essa ambientação e apresentamos os personagens, mas a partir de agora nós vamos contar o final da história. Vocês seguem por sua conta e risco. Se não quiserem seguir, leiam o livro e depois voltem aqui para ver o final, tá bom? Vamos dar sequência? Bom, além daquela arma que é encontrada, que está na mão da polícia, o Sir Henry acaba descobrindo que tem uma outra arma faltando ali na coleção dele. Situação estranha, singular, que faz o Poirot repensar todo o caso. E durante a história nós vamos saber também um pouco mais sobre John. Como eu disse, ele era um cientista. O John estava estudando e descobrindo a cura de uma doença que seria o mal de Ridgway. Ele tratava de uma senhora chamada senhora Crabtree, que era a cobaia, vamos dizer assim, de sua experiência, uma mulher muito forte e uma mulher que o John admirava demais. A Henrietta dizia que a senhora Crabtree era de fato a mulher da vida dele, porque era a mulher que o John mais admirava, e o John, como médico, era espetacular, era um gênio, um expoente na área que ele adotou estudar. E também descobrimos que o revólver que foi jogado na piscina por Henrietta não foi a arma do crime. Depois dos testes, descobriu que a arma do crime não era aquela, o que deixou o caso ainda mais confuso. E durante essa investigação surge um novo relacionamento, o relacionamento entre o Edward e a Midge. Então o Edward se envolve com a Midge, se empolga e quer marcar até o casamento. Mas aí o fantasma da Henrietta fica entre o casal. A Midge ainda acha que Edward ainda está envolvido com a Henrietta,
questiona o Edward seguro fica meio que monossilábico, depois concorda com ela, enfim, o casamento ameaça não acontecer. Bom, lá para perto do final da história, nós mergulhamos num drama, porque o Edward decide se matar. Ele sai de noite e segue em direção da cozinha e liga o gás. Ele é surpreendido pela Midge quando vê aquela cena de liga o gás e tenta salvar a vida do Edward, e aí ela descobre que o Edward não tinha desistido de casar com ela por causa da Henrietta, e sim porque ele se achava um ninguém, porque ele era um herdeiro, que ele não trabalhava, nenhum projeto dele deu pra frente, e ele quis casar com a Henrietta, mas a Henrietta não quis nada com ele, e que ele achava que a Midge, mais cedo ou mais tarde, ia desistir dele porque ele era nada. Mas a Midge era apaixonada demais por ele e decide cuidar do Edward. Enfim, os dois acabam juntos aí nessa relação. Para a alegria de Lady Anne Cattle, né, que sempre quis unir dois jovens ali para que a descendência deles continuassem. Bom, no final do livro, a Henrietta vai visitar a Gerda. E aí nós descobrimos quem matou o Jon. Porque a Henrietta vai visitar a Gerda pedindo o coldre daquela segunda arma desaparecida. Então a gente descobre que a Henrietta acredita que foi a Gerda que realmente matou o Jon. A princípio a Henrietta disfarça assim, mas depois ela assume. De fato, eu peguei o coldre e eu cortei e coloquei aí no meio dos meus trabalhos de couro. Ou seja, a Gerda não era tão burra como todos pensavam. Na verdade, a Gerda era um pouquinho lerda, mas ela se fingia de ser mais lerda ainda para poder usar as pessoas da forma como ela queria. Naquela lerdeza dela, ela encontrou uma certa esperteza de se sobressair, de sobreviver. Então a gente descobre o que aconteceu. A Gerda finalmente descobriu que era traída quando viu Verônica e o Jon na calada da noite, e aquela adoração que ela tinha por Jon se transforma em ódio, em revolta. Ela pega a arma, só que ela pega duas armas da coleção do Sir Henry, usa uma arma para atirar, esconde essa arma e usa a outra para fingir que ela tinha achado aquela arma no chão, porque aquela arma que estava na mão dela não tinha sido disparada. Isso bate com o que Poirot sempre pensou desde o início da história, que aquela cena toda era montada. Então a Henrietta diz: pois é, eu imaginei isso tudo e eu achei a segunda arma, eu queria o coldre. Seria bom você me dar esses pedaços de coldre para eu dar fim. E entra Poirot na história, que havia seguido a Henrietta e já tinha desconfiado daquilo tudo, já tinha desconfiado que a assassina era a Gerda. Então a Gerda tinha feito aquele chá, o chá estava ali na mesa. Poirot diz: eu acho bom você não tomar esse chá. Ela devolve o chá para a bandeja, a Gerda retorna, senta, fala um pouco sobre o marido, toma a sua xícara de chá e morre. Ou seja, ela tentou envenenar a Henrietta para calar sua boca, porque ela sabia que a Henrietta sabia de tudo, ainda que a Henrietta estivesse tentando ajudar. Mas é como o Poirot disse, era como se fosse um cão acuado que daria dentada no primeiro que aparecesse, mesmo que o primeiro quisesse ajudar. E aí a Henrietta diz porque protegeu a Gerda. Ela diz que quando o Jon, ali no leito de morte, falou o nome dela, não era para apontá-la como a criminosa, mas sim pedindo para que ele protegesse a Gerda. Porque no fundo a Henrietta achava que o Jon amava a Gerda. Nem sabia que amava tanto. Então a Henrietta pegou a arma, ali naquela hora, na hora da morte, jogou na piscina, mas ao descobrir que existia uma outra arma, ela foi em busca dessa outra arma, achou e para proteger ainda mais tentou sumir com o coldre. Por isso ela seguiu para a casa da Gerda para pedir o coldre, mas quase que acabou vítima da própria Gerda. Então Poirot se compromete a não contar a verdade à polícia, a confirmar uma hipótese de que a Gerda podia ter morrido pela perda do marido, se matado. E o final do livro é o encontro da Henrietta com a senhora Crabtree. A Henrietta decide visitar a velha senhora, dar forças para aquela velha senhora na luta contra aquela doença. E o final de tudo mesmo é a Henrietta refletindo um pouco sobre a sua relação e a forma como ela se relacionava com o Jon, percebendo que tudo que ela fazia ela transformava em escultura. Ela chegou a fazer uma imagem da Gerda ali, né, uma escultura meio triste, deprimente. Chegou a fazer uma escultura para esconder aquela arma, um cavalo, como se fosse o cavalo de Troia, para esconder aquela segunda arma do crime. Escondeu dentro de uma escultura e finalizou fazendo uma escultura do Jon. Ela ia iniciar uma escultura do Jon, porque era assim que ela conseguia expressar as emoções dela, através da arte. E assim finaliza o livro.
Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais uma história. Finalizamos, enfim, esses 4 casos aqui da Agatha Christie. Em breve eu trago um novo livro da Agatha Christie, com certeza eu sou fã da Agatha e eu sei que você que assiste também gosta, então acompanhe o nosso canal, aguarde o próximo livro da Agatha Christie, o próximo thriller, ou seja lá o que for, sempre procuro trazer coisas boas para você, mas não deixa de comentar, tá bom? Até semana que vem, um abraço pessoal, fui!